Olá pessoal, e vamos começar mais um Glowcast. E se você não está inscrito ainda aqui no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho. E hoje nós vamos ter Denis. Fala, hoje o programa tá demais, né? Olha, eu que gosto dessas coisas, rejuvenescimento, adoro tudo que é estética, beleza, e a gente vai falar de um tema hoje bem polêmico, qual que é? Não, o tema está incrível, é o rejuvenescimento íntimo. O quê? É isso mesmo, Denis. Nada melhor do que a gente apresentar ele. Doutor Délio Brito, seja muito bem-vindo. E ele é tanta coisa que a gente gostaria que você se apresentasse pra gente. Farmacêutico, né, doutor? Professor em nanotecnologia, que ele também vai explicar um pouquinho aqui pra gente. Professor em estética avançada. Tudo isso e muito mais, né, doutor? Pois é, hoje que é o dia dos professores, que orgulho Parabéns. falar desse. Hoje só é feio quem quer, não é verdade? Exato. A medicina tá aí para isso, para ajudar todo mundo. Por muito tempo a gente falou sobre o rejuvenescimento facial, mas a gente esquece que o corpo também envelhece. Principalmente a região íntima. Por isso o rejuvenescimento íntimo chegou para ficar. E eu estava lendo aqui, né, a gente recebe o release antes, pra gente não falar besteira, né? É homem e mulher. Homem também faz, Os você dois, sabia? né? Principalmente, acabou aquela era onde só mulher cuidava do corpo, do rosto. Hoje em dia os homens cada vez mais se cuidam também, né? Eu até estava comentando aqui, pessoal, com o doutor, que eu fui instrumentadora cirúrgica, né? Lá atrás, muitos anos atrás. E eu lembro que a tecnologia agora é totalmente diferente. Na minha época só existiam próteses, né? E hoje a gente tem tanta coisa, né, doutor? Aparelhos, né? A tecnologia evoluiu bastante, principalmente na estética. A estética evolui todos os anos. E estar à frente dessa tecnologia e proporcionar resultados realmente seguros é a base. E aí, respondendo sua pergunta no início, minha formação. Sim. Eu sou farmacêutico esteta, trabalho com estética já há bastante tempo e trabalhei com pele quase 20 anos, desenvolvendo produto para a pele. Então, todo o know-how de pele vem desse processo. Eu sempre fui um pesquisador estudando o maior órgão do corpo humano, que é a nossa pele. Então, sou estudante de odontologia também, sou mestre em nanotecnologia de produtos para a pele. Trabalho com estética avançada já há bastante tempo, sou ozonoterapeuta, sou ultrassonografista da face, sou anatomista, sou tricologista também, adoro estudar cabelo. Olha, tanta coisa, tá vendo? Tá vendo porque eu não fui apresentar ele, que tem que se apresentar, a gente não ia conseguir. Tanto estudo, né? Que coisa maravilhosa, Sem né? dúvida. Muita pesquisa, né? Exato, com a parte de saúde estética. Porque eu acho que estética é saúde, não é só beleza, é também, mas a questão da saúde, a autoestima, envolve uma série de fatores. E é dessa forma que eu costumo trabalhar, saúde estética. Nós estávamos até conversando um pouquinho antes aqui sobre DNA, genética, que hoje está em alta, né? Sim. E com a pele, né? As pessoas não sabem que de repente passa um creme e causa uma alergia, o porquê daquilo, e a genética explica tudo isso. Sem dúvida, as pessoas trazem a predisposição ao envelhecimento cutâneo mais acentuado ou não. Por essa razão, muitas vezes a gente encontra uma pessoa com uma idade de 60, 70 anos com pouquíssimas rugas e nunca fez nenhum procedimento, porque traz uma carga genética muito importante e com um processo de envelhecimento muito mais tranquilo do que outros fototipos. Por exemplo, nós temos os fototipos 1, 2, 3 até o 6. A depender do fototipo, o processo de envelhecimento é mais acentuado ou não. Claro, fatores extrínsecos também contribuem, como por exemplo o sol. Sim. Ou seja, a epigenética, né, que influencia muito. E o doutor estava falando, né, que o corpo envelhece. A gente vê as pessoas se tampando mais, né? A mulher deixa o biquíni, passa a usar o maiô. E o homem também, né? Deixa de usar o short, usar uma calça mais longa. Existe muito tabu quando se fala de rejuvenescimento em partes íntimas? Existe ainda. Já foi bem maior no passado. Hoje em dia a gente conseguiu superar algumas barreiras. Cada vez mais o público masculino tem procurado alternativas também para cuidar do corpo. Não somente a mulher saiu na frente e ela sempre está um passo à frente nesse processo, porque ela se cuida mais, ela se olha mais no espelho.
E às vezes a gente comenta, o rosto a gente tenta cobrir, a gente faz procedimentos, mas o corpo muitas vezes é coberto por uma roupa. Isso. E aí muitas vezes as pessoas se escondem E atrás dessa roupa. não mostram. Só que as relações muitas vezes são pautadas também no que você tem em relação à sua intimidade também. Eu tenho pacientes, por exemplo, que relatam que estão há 2 anos sem conseguir ficar sem roupa na frente do marido, por exemplo, ou da esposa. E com os procedimentos estéticos não invasivos para rejuvenescer o corpo e principalmente a região íntima, essas pessoas começam a confiar em si mais, então gostam mais do seu corpo e vem um processo de qualidade de pele muito mais atrativo. E a autoestima, obviamente, nessas horas vai lá para as alturas, que é o que a gente proporciona. Sim. A autoestima. Eu acho a mulher, ela é mais prática. A mulher sai na frente fazendo os procedimentos, no rosto, né, no corpo. O homem, eu acho que ele cria uma certa barreira. O que é o rejuvenescimento no corpo masculino? Existem inúmeros procedimentos. É um conjunto de procedimentos. Não podemos achar que um só procedimento vai resolver, porque o procedimento estético ele tem um tempo de duração. Sim. Nada é definitivo, nem mesmo a nossa vida. Então, eu trabalho com procedimentos reversíveis. A gente trabalha, por exemplo, com ácido hialurônico, que é um produto biocompatível. Sim. A gente faz a aplicação de ácido hialurônico para devolver volumes e contornos perdidos no decorrer do tempo. É que muita gente não sabe que o ácido o nosso corpo produz, né? Exatamente. Naturalmente. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo. Então, não é nada assim que você está colocando um corpo estranho dentro Exato. do seu próprio corpo, né? Existem algumas alternativas no mercado que alguns profissionais usam indevidamente, Certo. que são substâncias definitivas. Contraindicado para fins estéticos, não recomendo, até porque nós temos hoje, em 2025, alternativas muito mais seguras e muito mais adequadas para esse fim, como, por exemplo, o ácido hialurônico. Conforme você mesma disse, a gente tem um ácido hialurônico no corpo. No masculino é usado. Exato, tanto no masculino quanto no feminino. E aí A o gente- efeito que ele faz? É isso ele que eu ia volumiza. O perguntar. ácido hialurônico Dá um volume. é uma molécula que atrai muita água, por exemplo. Certo. Ela puxa a água e por essa razão ela proporciona hidratação. Então o ácido hialurônico é uma molécula que tem afinidade por água. A gente aplica o ácido hialurônico em pontos estratégicos, em quantidades devidas, um tipo de ácido hialurônico adequado para cada região, com a reticulação adequada para cada região, em termos de densidade, enfim, de volumização. A gente devolve o contorno e volume perdido com o tempo e, por consequência, a presença desse material proporciona maior vascularização, maior hidratação, muito mais vício, uma qualidade de pele muito mais A rejuvenescida. pele rejuvenesce. Isso falando em volume, pensando em colágeno, que aí faz parte de uma estrutura conjunta. O volume, por conta do ácido Na hialurônico, verdade, por exemplo, quando acontece esse processo, então as rugas elas acabam desaparecendo, fica uma pele lisa e bonita. sim, a falta do volume do ar provocada pela perda do ácido hialurônico, a gente começa a perder estrutura, sustentação. Isso. E aí a pele começa a ficar flácida, porque também a gente começa a perder colágeno lá Sim, atrás. lá atrás. Hoje em dia a literatura fala que a mulher começa a perder colágeno com 25 anos de idade. 25 anos. A mulher e o homem. E a gente perde em média 1% ao ano. A literatura também fala que aos 39 anos, mais ou menos, a gente aumenta esse percentual de 1 para 3%. E aí a mulher, quando passa pela fase de climatério, menopausa, ainda perde muito mais, em torno de 30%. A perda desse colágeno proporciona maior flacidez, falta de estrutura e maior o quê? Presença de ruga. Por essa razão, nós temos um bioestimulador de colágeno, hoje em dia no mercado, alguns tipos de Que bioestimuladores. também é usado na parte íntima. Exato. O que eu queria falar para o pessoal entender é como se fosse você fazendo no rosto. Quem coloca ácido hialurônico na boca é a mesma coisa na parte íntima. Exato. É da mesma forma. Para mim está sendo uma novidade. Eu não sabia que tanto o homem quanto a mulher perdia esse volume. Sim, E sim. é exatamente esse trabalho que você faz, devolver esse volume. Exato, volume e mais vitalidade e mais jovialidade à região. Porque o bioestimulador de colágeno, a falta do colágeno torna a região mais envelhecida. Flácida. Mais flácida, exato. E aí a presença do bioestimulador, porque na verdade o bioestimulador o que é? Nós temos 2 grandes ativos no mercado que provocam esse bioestímulo, que é a hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático. A depender do paciente ou do grau de flacidez, você pode usar uma ou outra. Na região íntima, por exemplo, eu acho muito mais indicado usar a hidroxapatita. O que é esse ativo? A gente aplica ele em pontos estratégicos. A gente tem também a hidroxapatita que vem do osso, ou seja, ela é totalmente biocompatível.
ela gera no nosso corpo uma inflamação positiva e controlada, e a resposta do nosso corpo é a produção do nosso próprio colágeno. Ou seja, um processo que acontece gradativamente nos meses seguintes, devolvendo essa estrutura perdida. Com essa estrutura de colágeno produzida, a pele fica menos flácida, mais jovem, mais rejuvenescida, e o volume vem de onde? Do ácido hialurônico. Então, a soma dos dois é a combinação perfeita para você dar mais vida e rejuvenescer essa região que com o tempo foi envelhecendo. Eu tenho um verdadeiro, não deixa nem você, falou de beleza, você A me gente meus fica olhos enlouquecida. brilham. Então assim, antigamente não se tinha, vocês são mais novos que eu, deve ter 20, 30 anos a menos, então não se tinha esses recursos. Quando saiu o colágeno e o Botox, então a gente enlouqueceu. Só que tem alguns médicos que dizem, né, Elaine, assim, a gente tem que começar mais cedo, não pode deixar de dizer quantos anos seria ideal o homem começar a procurar para não chegar ao ponto de agora já não dá mais para fazer nada. A presença de ruga, ela acontece por alguns fatores, seja pelo processo de envelhecimento que acontece no decorrer dos anos, como também uma presença de uma força muscular muito forte. Muitas vezes as pessoas que fazem muita academia têm um músculo com bastante intensidade. E a ruga aparece numa pessoa de 20 e poucos anos, que não é por conta de um envelhecimento, é por conta da força muscular. Certo. E aí a toxina tem que fazer uma avaliação para verificar qual é a dose correta e qual tipo de técnica a ser usada. A preventiva, por exemplo. Normalmente um paciente com 20 e poucos anos, a gente faz uma dose preventiva. Diferente do que as pessoas falam hoje em dia, algumas pessoas que dizem, eu não vou fazer toxina botulínica agora porque lá na frente não vai fazer mais efeito. Pegar, isso né? É um mito. O pessoal fala. Porque quando você faz a dose correta, a técnica correta, na periodicidade correta, não tem erro, muito pelo contrário. A gente vai relaxando cada vez mais o músculo e, por consequência, cada vez mais vai durar mais tempo a toxina botulínica, porque a toxina é dose dependente e técnica dependente. Por essa razão, o ideal é fazer com um profissional habilitado que conhece a questão da musculatura, da mímica facial e também do produto a ser usado. Na parte íntima, é só o ácido hialurônico, não toxina botulínica. A gente usa a toxina botulínica também em algumas regiões estratégicas da região íntima, especialmente na masculina. Por quê? Todos os homens têm um processo chamado, que a gente chama no dia a dia de retração peniana. O que é isso? O Denis, meu colega, vai me ajudar. Na época do frio, vai à praia, vai à piscina, o que acontece? A gente tem a impressão que o órgão fica menor. Isso. Porque ocorre uma retração dessa região. A gente tem um músculo retrator lá na base do pênis que faz essa retração e aí dá um aspecto menor do que ele é efetivamente. A toxina botulínica é aplicada estrategicamente num ponto, justamente a provocar esse relaxamento e, por consequência, não ocorrer essa retração. E aí passa a impressão de não de maior, e sim do tamanho que ele é de fato. Normal. Era nesse ponto que eu queria chegar. Não só o volume, então. Exatamente. Não é só volume. Não é só sobre o volume. É comprimento também. Sim, a gente não pode falar que aumenta o tamanho, porque no fundo aquele tamanho já existe ali. Sim. Nesse relaxamento, ele mostra o que ele é de fato. Essa retração reduz. Em alguns homens, a retração é maior, em outros, menor. Por essa razão, o profissional tem que ter essa habilidade de avaliar para ver efetivamente se a toxina fará efeito ou não. Sim. Inclusive, quando a gente faz a aplicação da toxina botulínica estrategicamente na dose adequada, que a literatura nos manda, associada ao ácido hialurônico, como tem menos retração, o posicionamento e a acomodação do produto fica muito mais uniforme. Inclusive, o protocolo adequado é associar a toxina mais o ácido hialurônico. E, doutor, já chegou alguém assim no seu consultório querendo coisas impossíveis e você falou não? Muito comum. Para o homem também, porque eu acho que para o homem melhor, né? Exato. Essa parte pro Mas homem... tem uma limitação fisiológica por conta, inclusive, da dimensão genética que a pessoa traz e o próprio órgão como um todo. Existe uma avaliação feita para ver o quanto aquela região acomoda de produto. É muito comum as pessoas chegarem no consultório pedindo um volume muito grande. Sim. Só que, infelizmente, por questões fisiológicas e anatômicas, não é possível. Então, precisa, acomodar uma quantidade que fique harmônico. A gente está falando de harmonização e não a demonização. E você já recusou também. Várias vezes. Agora, a indicação, muitas vezes as pessoas chegam no consultório dizendo, eu gostaria de colocar 20 ml.
E não cabe 20 ml, Não tem cabe como. 3, 4, 5, por exemplo. Então, é muito particular da avaliação e é individualizado. Eu acho Cada que protocolo é personalizado. Eu acho que é igual, né, Denis? O seio. O peso com boca, né? O As seio. mulheres com É, boca e querem sim. sempre mais. Com prótese Prótese de silicone. de Eu botei silicone. cinco. Sim, é o limite, né? O céu é o limite, nem sempre. E não é assim. E às vezes não é necessariamente só o ácido hialurônico. Eu falei do bioestimulador de colágeno e falei do ácido hialurônico, mas às vezes tem outras tecnologias, porque hoje em dia nós temos o tripé. O ácido hialurônico que vai desenvolver volume, o bioestímulo, que aí fala da biotecnologia, da parte de produção de colágeno, e temos as tecnologias, como por exemplo o ultrassom microfocado, Aparelhos. os aparelhos, Também o são laser, usados na parte são íntima. justamente para provocar o clareamento, rejuvenescer o tecido, tonificar o tecido, deixando um conjunto de procedimentos, entregando o que a gente chama de rejuvenescimento global da região. E eu tô achando bacana o nosso papo, porque homem não fala sobre isso. Eles fazem e escondem. Inclusive, a gente tem um amigo que fez e falou para uma amiga da gente, mas espalhou na roda. Caiu na boca de quem? Do Coitado. Deus. E eu cheguei na festa, né? E perguntei como é que tava. Eu fiz, não. Falei, mas tal pessoa disse. Então o homem já tem esse tabu, Teve né? um rapaz, que eu acho que era cantor, que foi pra Fazenda, que fez também? Não teve? Tem. Sim, sim. Teve, né? O próprio é muito comum hoje em dia, na verdade, popularizou bastante o procedimento e por essa razão, inclusive a gente fala desse procedimento aqui hoje, porque ele está cada vez mais comum e mais conhecido. No caso da mulher, quando ela coloca uma prótese, por exemplo, ela faz questão de mostrar, muitas vezes. É Por isso que eu digo, a verdade. mulher, Chamar a né? colega, mostrar a beleza que ficou. Ela passa O a usar homem- uns biquínis, uns maiôs que Exato. mostrem, mas Exato. valorizem mais o seio, né? Então, no passado, o homem que fazia, ele escondia. Ah, eu nasci assim. Hoje mudou bastante. Eu tenho pacientes que, inclusive, trazem amigos para fazer uma avaliação, porque fez e gostou, comentou com um amigo e trouxe o colega. Então, tem mudado bastante. Existem aqueles que não gostam de fazer. Por exemplo, uma vez, eu dou aula numa escola, inclusive aqui na Paulista, onde tem muito paciente modelo. Um belo dia, chegou um paciente para fazer o procedimento. Quando ele se deparou com os alunos e numa escola, o paciente modelo, a gente tem a nossa supervisão, mas é o aluno que faz porque ele está ali em capacitação e se formando. Quando ele percebeu que ele se faria diante de alguns alunos, eu não vou fazer. Porque eu achei que era uma pessoa só. Falei, mas é uma escola, as pessoas têm formação, mas estão se capacitando. Esse paciente só aceitou fazer o procedimento porque ele veio de moto e estava com capacete. Ele fez o procedimento com capacete. Botou o capacete Porque ele não e só queria deixou o corpo ser visto. Exato. Porque ele não queria ser reconhecido por ninguém. Lógico, né? Então existe ainda essa... Um Denis ali, né? Exato. Mas sempre tem, viu? Um Denis que veio. Ó, é aquele. Exato. E quem procura mais para essa região? São as mulheres ou são... Eu acho que são os homens. É muito comum mais mulheres, mas hoje em dia, por exemplo, tem muito paciente que vai o casal. Ah, eu achava que eram os homens que Não, é muito procuravam. comum. Eu tenho pacientes, por exemplo, que a esposa agenda para o marido. Que bacana. E de um comum acordo, os dois se acompanham. E muitas vezes eu faço o procedimento na esposa e no marido. É muito comum. E doutor, uma pergunta aqui. Você acha, ou é relatado mesmo, que melhora a atividade sexual depois do... Os pacientes relatam o seguinte, que eles têm muito mais, para o homem, muito mais autoconfiança, porque a região fica muito mais rejuvenescida. Muitas vezes eu comento sempre que são traumas que o homem traz lá da adolescência. O bullying que sofreu na escola, de não querer tomar banho na frente do coleguinha porque tinha aquela zoeira, enfim. Então, são traumas que a gente consegue resolver e isso devolve, muitas vezes, a autoconfiança ao homem. E aí, por conta da autoconfiança, ele se sente muito mais seguro. Não tem nada a ver com potência. Estão Não. deixando a pele envelhecida bonita. Exato, deixa claro. isso é psicológico muitas vezes. não- O que não os pacientes relatam que pela presença do ácido hialurônico tem maior hidratação, alguns relatam um pouco mais de sensibilidade. Só que isso não é uma entrega que a gente pode prometer. Muitos relatam isso. Por conta, provavelmente, da presença do ácido, por conta de hidratação. E que também e não tudo mais. muda Volumização. a circulação. Exato. Não, porque o produto é colocado numa camada, como você colocou. Sim. O preenchimento facial é feito numa camada muito especial, a depender do tipo de procedimento, o ácido. Lá também. Então, a gente não acessa regiões que podem comprometer, por exemplo, o corpo cavernoso. E, por consequência disso, não tem não afeta a questão da ereção.
porque a ereção vem do preenchimento do corpo cavernoso. A gente não acessa e nem Esse podemos medo que acessar. as pessoas têm também de colocar e atrapalhar a ereção, ele Também não existe. não não teria existe. problema nenhum. Claro que, por que isso? Porque um produto, o ácido hialurônico, é um produto totalmente reversível. Se porventura for colocado e se a pessoa tiver alguma dificuldade e não gostar, é fácil de remover. Diferente no passado, por exemplo, quando se usavam produtos definitivos e era irreversível. Como era o silicone usado. Exato, Sim. o próprio PMMA, que é removido cirurgicamente. Por essa razão, eu contraindico a utilização. Então, por isso que a gente fala que é um procedimento seguro. Claro que tem que saber fazer uma avaliação personalizado e fazer a indicação correta. A gente falou muito do homem, né? Mas eu entendi super bem como que tem todo esse sistema que acaba acontecendo, né? Uhum. E a mulher a gente acabou não falando muito. Eu gostaria até que a Elaine fizesse umas perguntas, porque eu fiquei aqui meio, sabe? Não, eu achei super interessante, Muito interessante. essa parte da pele, né? Porque a gente sabe que as mulheres ficam até mais flácidas do que os Sim, homens, sim. né? Acho por hormônios, como o doutor mesmo falou na parte do climatério, da menopausa. Então, essa parte do ácido, né? Deixar a pele com menos flacidez, Sim, sim. muito interessante. Na região, o rejuvenescimento íntimo feminino, Sim. eu digo sempre que ele é revolucionário, porque a gente consegue entregar um resultado muito efetivo, porque a região sofre muito pela perda de colágeno e maior flacidez. Sim. E o bioestimulador de colágeno é muito efetivo nessa região. E as mulheres reclamam do escurecimento também, Exato, da área? principalmente. E aí nós temos o próprio bioestimulador Por que ajuda que a isso clarear. parece, doutor? Por conta do Hormônios próprio também. processo de flacidez e da fricção, depilação, N razões que vão acontecer na região. No climatério, na menopausa, Exato. os hormônios Tem um também. escurecimento na região. A gravidez. Sim, a depilação, às vezes depende da técnica utilizada, acaba tendo uma agressão, então gera um escurecimento, maior produção de melanina e ocorre escurecimento. O bioestimulador de colágeno ajuda a clarear, mas além ele disso, o ajuda. próprio laser usado na região para a própria depilação, hoje nós temos laser que faz a depilação e clareia junto. Sim. Além de substâncias tópicas, alguns cremes clareadores. O próprio peeling na região. A gente faz peeling na região, inclusive região anal, para clarear essa região. Olha, É uma procura bem isso. grande, é um procedimento muito tranquilo de fazer, não é invasivo e a gente consegue proporcionar um clareamento na região e o clareamento vindo, consequentemente, vem o rejuvenescimento. Fica muito mais jovem a região. E na parte íntima também, o anal também? Sim, é feito na região anal, tem o peeling que a gente faz para clarear e tem alguns casos também que a literatura nos mostra de aplicação de toxina botulínica também na região anal. Para fissura anal, por exemplo, por conta de hemorroida, tem N razões, patologias que podem surgir. Era esse ponto E a que eu toxina é gostaria um de dos chegar. recursos que a comunidade médica indica, inclusive. Esse ponto que eu gostaria de chegar. Não só para a parte estética, Exato. e sim para a parte de doenças também. Quando a gente fala de rejuvenescimento íntimo, a gente tem que lembrar que não é sobre estética, é sobre saúde, autoestima Saúde. e principalmente Prevenção. a funcionalidade da região. Então, assim, é uma entrega muito maior do que é só estética. Esse tabu que era só vaidade, não é só sobre vaidade. É sobre saúde estética, propriamente dito. Muito interessante essa parte, né, de hemorroidas. Então, tem uma melhora. Sim, tem hoje em dia os proctologistas muitas vezes fazem essa indicação e essa aplicação da toxina botulínica justamente por essa questão da própria hemorroide, da fissura anal e outras patologias que podem acometer essa região. A região. Então, Nossa, Denis, olha que interessante. Quanta coisa a gente está aprendendo que eu nem imaginava. E eu fiquei eu aqui tenho pensando relatos de pacientes que disseram em consulta que estava sem coragem de ficar sem roupa na frente do marido, por exemplo, por conta do processo de envelhecimento. A partir dos procedimentos feitos para rejuvenescer, hoje em dia ela mais quer ficar em casa sem roupa. Claro, Porque a lógico. autoestima está lá em cima. Vai também. lá para cima, Porque a gente né? pensa que é só uma questão de estética, eu vou ali para ficar bonita. Não, a gente O tem essa questão de emocional saúde. também, São né, relações que são salvas Porque a muitas pior vezes. doença é psicológica. Sem A pessoa dúvida. às vezes não tira a roupa na frente do marido, vai se sentindo constrangida, o casamento vai se dissolvendo. Exato. Né? Eu acho que tem essa coisa, a autoestima, ele melhora tudo, você levanta feliz. Sem né? dúvida. A gente está falando de uma região íntima, mas qualquer coisa que mude, até um dente que a gente tire, e alguém vê que você tirou,
você acaba se sentindo mal. Imagina Mal, você com as partes íntimas, Exato. né? São relações que muitas vezes ficam comprometidas e a saúde da relação é comprometida. Então isso devolve a autoestima e, por consequência, a relação volta a ser aquela condição que era É lá. aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Sim. Melhora a relação sexual, sim, Sem dúvida. por causa da autoestima, tanto do Sim. homem quanto da mulher. Por que a Exatamente. nanotecnologia, ela entra, né? Ela consegue entrar nesse tipo de rejuvenescimento também? A importância dela. nanotecnologia é uma tecnologia usada para a gente pegar ativos, por exemplo, encapsular. A gente reduz o tamanho da partícula e, por consequência, nanotecnologia, a palavra está dizendo um pouco já. Então, por conta dessa redução dessa partícula, a gente consegue permear regiões que anteriormente ou aquele ativo não é capaz de permear na pele. Então, pensando num produto tópico, a gente consegue entregar produtos com concentração menor, porque eu permeio mais, Sim. em alguns casos, e eu consigo ser menos tóxico, porque eu estou colocando menos ativo e mais efetivo. Então, é uma redução do tamanho da partícula. E para a parte íntima também tem alguns Hoje em cremes, dia uso já tem se tópico. desenvolvido pelo mundo produtos à base de nanotecnologia, que a gente consegue ter produtos mais estáveis. Muitas vezes são produtos que a vitamina C, por exemplo, é um ativo extremamente instável. Sim. Ele, em contato com a luz, com a água ou com o oxigênio, ela degrada. Quando você encapsula essa molécula, você consegue dar mais proteção a ela. E pela fricção que você passa na pele, você libera o ativo. Ou seja, você tem um produto mais estável. Então, é uma tecnologia usada para estabilizar muitos ativos que hoje em dia, em condições normais, não seria possível tê-lo numa formação tópica, por exemplo. Olha, tá tão gostoso esse papo, que a gente até tem um vídeo aí, né, para estar ilustrando esse nosso papo, Sim. que tá muito interessante. Vamos ver o vídeo e a gente já volta aqui para continuar essa delícia de bate-papo e sabedoria. Uma tarde, olha, Maravilhoso. Muito Estou conhecimento. aprendendo muita coisa. então vamos ver o vídeo agora. Rola o vídeo. Aí, vamos... Parabéns, olha, eu Maravilhoso. tô Obrigado. adorando e eu tô aprendendo muito. Aquilo, nós também, que nem a gente discutiu, eu e a Elaine, antes da sua chegada, como que a gente vai abordar. Nós também ficamos, de que forma? Aí pegamos, né, um texto, fomos ler quais são as palavras, a gente também vai pisando devagarzinho. Depois quando começa a conversar com o doutor, a gente vai... Só que chega aqui, a Sim, gente vê, mas chega aqui, a gente faz tudo diferente e a conversa fica, né? Precisa E, na ser verdade, leve, eu né? tô entendendo Uma que coisa isso daqui leve. É como se a gente tivesse um consultório dele tirando as dúvidas. Sim, com normalmente em certeza. consulta eu deixo 2 horas por paciente. 1 hora é só para explicar o processo de envelhecimento da região e aí o envelhecimento global como um Sim. todo, todas as soluções que existem, tudo que a gente pode fazer e aquilo que não é procedimento estético e talvez seria uma cirurgia, por exemplo, que aí eu encaminho obviamente para colegas médicos Claro. que possam fazer um procedimento mais invasivo. Porque às vezes a estética ela pode ir até certo ponto. É até um Em limite, algum momento né? você tem que partir para uma cirurgia. E aí os colegas médicos também podem e tem tecnologias diversas e procedimentos muito seguros hoje em dia para complementar o que a estética entrega. Sim. Então, assim, e as pessoas muitas vezes não sabem que existem. Paciente que me procura para tratar a parte facial, por exemplo, quando eu comento que existem procedimentos estéticos na região íntima, eles se assustam. Nossa, mas isso existe? Existe, tem. Aí quando eles veem resultados de antes e depois, eu já tive caso de paciente que foi ao consultório fazendo toxina botulínica facial e Saiu. desistiu da toxina botulínica facial e fez um procedimento estético íntimo, porque ela percebeu que ela precisava mais naquela região Sim. e que seria naquele momento muito mais oportuno. Então, a gente precisa falar mais desse assunto de forma leve, sem esse tabu, Sim. para as pessoas começarem E a usar disso também. conhecerem, né? Exato. Conhecer. Porque a gente Sim. falou de uma forma científica, gostosa, Exato. Sim. para explicar, para entender, porque a gente também não entendia. Para nós também a gente tinha o tabu e o desconhecimento, a gente não tinha. E Mas- o medo, muitas vezes, assim, porque a mídia banaliza um pouco, em alguns momentos, o termo, porque, infelizmente, tem alguns colegas, eu não vou dizer, são profissionais que não agem da melhor forma e cometem atrocidades. Sim. E a mídia, às vezes, coloca como se fosse uma coisa muito invasiva. E aí ó, E as pessoas se com assustam. medo. E não, é um procedimento muito seguro, quando feito adequadamente, usado produtos adequados, com o devido registro do nosso órgão regulador que é a Anvisa. Sim. Não podemos usar produtos inapropriados, porque é uma região íntima, como qualquer região do corpo, que carece muita Claro. técnica, habilidade, segurança e passar isso para o paciente. Muitas Saúde, vezes, né? quando eu vou fazer um procedimento, eu abro o produto na frente do paciente. É isso Eu que- mostro o lote, a validade, o registro, justamente porque
a transparência, eu sempre falei, é a melhor cor. Claro. E é dessa forma que você ganha a E confiança do falando paciente. desse medo que as pessoas talvez tenham, né? Já chegou no consultório alguém que, por ter medo, queira resolver em casa com essas receitinhas de internet, vai lá e olha e fala, para clarear, coloca isso, faz uma limão, sal, misturinha vinagre, tem essas e coisas. coloca Sim. na parte íntima. Já chegou? Já chegou muitas vezes, Queimaduras. com queimadura, o próprio limão que as pessoas colocam muitas vezes de forma inadequada. E é muito comum, como eu disse no início da fala, eu sou ultrassonografista, eu fiz uma pós-graduação em ultrassonografia da face, Sim. com qual foco? Poder ver além do que eu estou vendo no seu pele, Claro. porque a ultrassom te mostra o que está debaixo da pele. Então, muitas vezes, a ultrassom me mostra presença de materiais em órgãos íntimos, por exemplo, ou na própria face, que o próprio paciente não sabia que tinha. Que muitas vezes fez o procedimento com um determinado profissional que disse colocar uma determinada substância, como por exemplo o ácido hialurônico, e na verdade colocou o polimetilmetacrilato, que é o PMMA. Esse é o perigo, né? Isso é um perigo. Existe muita gente. Nesses casos, muitas vezes, a minha recomendação é que esse profissional procure um cirurgião que possa fazer a remoção desse PMA quando é PMA. Claro que a ultrassonografia, ela é sugestiva, é uma imagem, para você confirmar sem fazer uma biópsia. Claro. A partir de uma biópsia, a remoção, para depois fazer um procedimento. Porque é uma região com a presença de PMA, você entra com uma cânula para fazer a injeção de um ácido hialurônico, você coloca o paciente em condição de risco. Por essa razão, E lá na isso clínica... quando dá para tirar, né? Exato, nem sempre o custo-benefício vale a pena. Olha, Então, por essa razão, lá na clínica, a gente trabalha com ultrassonografia justamente para mapear a região previamente, primeiro, para nos dar segurança e principalmente dar segurança ao paciente, de um procedimento seguro de fato. Eu estou pensando aqui, geralmente quando as pessoas, pode ser que eu esteja errado, lhe procura, está saindo, às vezes, muitas vezes de um casamento, já vem vindo com um trauma. Então precisa saber lidar com essa situação, tanto o homem quanto a mulher. Que a gente falou do pênis pequeno, ou então está envelhecido. Sim. A mesma coisa acontece com a mulher e os casamentos acabam. Chega esses casos para você. Muito comum, principalmente masculino. Eu já vi muitos casos de pessoas relatarem em consulta do tipo, eu terminei uma relação porque a pessoa verbalmente me disse, eu não me sinto à vontade com você por conta de uma dimensão de órgão, por exemplo. E ele buscou a ajuda de um preenchimento, por exemplo, para volumizar aquela região que, por sua vez, na cabeça dele não tinha um volume adequado. e que Exato, às isso é vezes muito comum. não é... E como eu disse, são traumas que a pessoa traz de infância, de adolescência, Sim. por conta de comentários que ouviu de um colega, ou mesmo uma relação que, de forma infeliz, Às vezes alguém até numa comentou alguma coisa. brincadeira, né? Numa Exato. brincadeira e a pessoa fica com aquilo na cabeça. Claro. E aí Exato. vai ter que ter tanto um acompanhamento Isso psicológico. gera insegurança muitas vezes, porque esse trauma, ele motiva várias coisas. A insegurança, e por essa razão a pessoa tem dificuldade de relacionamentos, porque não consegue se expor. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que relatam que vão à praia e não conseguem usar uma sunga, porque se preocupa com volume ou ausência de volume. Quando, na verdade, deveria ser visto de uma forma natural. Claro. E aí busca um procedimento para tentar melhorar essa relação. Eu tenho um paciente, por exemplo, que relata que ele não usava sunga. Hoje, ele me manda foto de sunga branca, de tão feliz. Ou seja, olha a autoestima dessa pessoa. Isso não tem preço, isso tem valor. É verdade. Eu até tenho um casal de amigos, né? Ele disse assim, eu e a minha esposa fomos numa ilha de nudismo. Quando ele falou, eu tomei um choque. Eu não consigo ir para um lugar desses. Eu acho que para um lugar desse tá tudo bonito. Se não tiver... Imagina, as pessoas nem observam. Nem olham, né? Ah, mas do jeito que eu sofri, ia passar realmente. Ia perceber. Sabe que Passou. eu nunca fui, mas eu teria vontade. Eu teria vontade. Eu já fui. de- É a já melhor foi? sensação do mundo. É, livre, né? Pular ondinha Entra sem no nada, mar. nenhuma obstrução. Já pensou? Ah, Não, não olha. Denis, vamos. Não, a minha idade não permite Não mais. tem idade para isso. Não, e eu Muito acho que as pessoas nem é se maravilhoso. olham, A sensação de pular ondinha. Da liberdade, Da né? liberdade. E acredite, ninguém vai te observar. As Mas você pessoas não sabe, observam. Todo mundo tá lá porque... Exato. tão- Por que as pessoas cantam no chuveiro? Eu estou pensando nisso para chegar numa coisa que eu quero dizer, né? Por isso que eu citei isso. No chuveiro você tira a roupa, você toma banho, você não canta feliz da vida? Justamente. Você está livre. Você Você tá sabe que você leve. canta mal, mas ali você canta, né? Porque você está, né? Você tá nu, você está leve, você não tem nada te prendendo, Sim, né? a liberdade. A de ser. liberdade. Eu tenho muita vontade, mas não sei. É uma sensação maravilhosa. Eu já fui e recomendo. Aí, Quem tá sabe? vendo, né? Vamos escrever na agenda do futuro. Doutor, eu sou a garota da última pergunta? Não, nós temos tempo ainda, não temos? Temos.
Quanto? 7 Ah, mil. não, mas vamos ficar O dentro. papo é o gostoso, papo tá né? Olha, indo, tem assunto pra né? noite Mas a toda. gente faz uma maldade com Sim. vocês, que é o seguinte, a gente faz pouco para voltar novamente. Perfeito, Pra toda ter que disposição. voltar, lógico, né? Temos bastante tempo para falar. Até a gente estava falando, a gente já vai, né? Porque a gente aqui não convida, a gente tem um problema. Ela faz a última pergunta e eu intimo. Não é? É sempre assim. Para falar também desses novos procedimentos faciais, né? Hoje a gente falou de uma parte onde, como a gente disse, a gente começou o programa, as pessoas se tampam, né? Sim. A gente vai falar no próximo, já está intimado, para falar da beleza, onde é o rosto, né? O Sem rosto é dúvida. o cartão de visita. Não, mas sabe o que acontece? O que eu vejo muito? As pessoas, elas cuidam do rosto, esquecem do pescoço Falo e das sempre. mãos. Eu falo sempre isso. Não é? E além disso, a minha clínica se chama Smile Skin, que é a junção de sorriso e pele. Smile Skin. Pois bem, porque as pessoas muitas vezes cuidam da pele e não cuidam do sorriso. É verdade. Você esteve lá no consultório e você viu como que a clínica está preparada para proporcionar o sorriso. Porque isso é o E de uma time. grande seriedade, viu? Era um sábado, eu tinha um evento grande, que era o Timor-Leste, a dentista, que eles trabalham juntos, abriu, me atendeu, sabe? Assim, eu acho que vocês estão certos no que vocês fazem. O sorriso é a primeira coisa, você chega, bom dia. Imagina faltando um dente, já o dia não começa bem, não é verdade? né? Então, hoje em dia, bem colocado por você, as pessoas cuidam muito do rosto, esquecem do pescoço e da região do Sim. colo. Principalmente mulheres, que a depender da roupa que utilizam, o decote, o colo é visível. Ai, muito. o colo. O colo eu ainda esqueço, sabia? Eu passo creme aqui, aí eu desço pro... Ó, uma dica. Desço pro pescoço e já vou aqui, ó. Nas mãos. Já passo aqui. Mas acho que eu esqueço do colo. Exato. Mas daí tem hidratante corporal. Será que resolve? Sim, o hidratante, assim, é um ótimo rejuvenescimento, rejuvenescedor, porque é uma pele hidratada, é uma pele saudável. Claro. Mas além de um hidratante, um protetor solar, porque o sol, infelizmente, nos envelhece Sim. bastante. Os antioxidantes, então, são ótimas alternativas. Os produtos tópicos, eles entregam 30% desse processo. Mas chega uma hora que nós temos que partir para tecnologias, como, por exemplo, o próprio laser, o próprio bioestímulo de colágeno, em alguns pontos. No passado, se falava muito de grandes volumes de preenchimento. Hoje em dia, não mais. A gente bioestimula mais e preenche menos, justamente para você ficar com o rosto mais natural e rejuvenescido, sem aqueles volumes onde as pessoas ficam todas iguais, Sim. sem expressão. Então é muito importante, e hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, a estética é extremamente avançada. Nos procedimentos faciais, pescoço, colo, mãos e corpo como um todo. Nós falamos também de harmonização corporal. Sim. O glúteo, eu sou especialista em preenchimento de glúteo. Inclusive, assim, recentemente fiz glúteos lindos essa semana, inclusive na clínica. Esse vídeo que você me mandou é dos glúteos. É o que a Exato. gente falou, pera um pouquinho, vai ver aí também. Hoje, olha, tá sendo a tarde da beleza. Que Sim. foi um processo que a gente fez lá na clínica de forma planejada. Aquela paciente ficou comigo 6 meses. Foi feita uma avaliação para entender as queixas que ela tinha. Fizemos alguns protocolos para tonificar a musculatura da região glútea, tratar a camada de pé, a epiderme, a derme. No final, a gente fez o toque final de preenchimento com ácido hialurônico, deixando o volume exatamente como ela queria. Então foi um protocolo que a gente chama lá de protocolo Sculpt, que é esculpindo o corpo em regiões Exatamente. específicas. Exatamente isso existem- então, que a gente vai ver agora, né, Caio? Ok? Certo? Olha que maravilhoso. Nossa, muito legal. Eles vão desenhando onde tem que viu? colocar. Muito interessante. Sensacional. Maravilhoso. Existe um estudo antes, né? Vai Sim. aplicando para Para ver. entender exatamente a queixa, A necessidade. entender o processo de pitose que está acontecendo da região Sim. glútea, por exemplo, que a pitose é a queda e é no glúteo também por conta, inclusive, novamente, pela perda de colágeno. A ausência do colágeno, infelizmente, a gravidade já ajuda. E né? é com Queda- ácido. Aí, no caso, a gente pode fazer com bioestímulo de Bioestimula. colágeno. Tem ultrassom microfocado, por exemplo, para ajudar na produção de colágeno. Em alguns pontos, preenchimento com ácido hialurônico, em regiões de volumização Sim. estratégica. Claro que existe todo um planejamento para entender o tipo de bumbum, qual é o Como vai objetivo, ficar, se que você né? quer empinar, se você quer preencher. Algumas mulheres, por exemplo, têm o chamado depressão trocantérica. Normalmente, as pacientes que malham bastante têm uma tendência a perder uma gordura no lateral da coxa. Aí forma aquele É, afundamento. fica um fundinho. Então a gente assim. faz ali bioestímulo de O colágeno, bumbum não fica redondinho, exato, né? preenchimento com ácido hialurônico para deixar redondinho, devolvendo esse volume que o tempo tirou. Sim. Interessante. Tem na perna Sim, também. a presença de celulite, de estrias, a gente não cura isso, a gente controla isso de uma forma gradativa, com bioestímulo, com aminoácidos que podem nutrir essa região, tonificando essa região do glúteo, por exemplo, Sim. ou o próprio abdômen.
Ou seja, o corpo hoje em dia... dá para desenhar o abdômen, Sim, né? vai tonificando essa região. Vai tonificando com bioestímulo. A estética evoluiu tanto, porque, como eu disse para vocês, eu sou especialista em tricologia. Sou tricologista, inclusive. A parte de cabelo. Então, a gente cuida do cabelo, da face, do corpo. Então, a estética entrega hoje um conjunto. Hoje em dia, a gente precisa fazer cada vez menos cirurgias. A estética evoluiu a um ponto que procedimentos não invasivos entregam resultados muito expressivos. Gente, nos anos 80 e 90, as mulheres tinham sempre um corte aqui, porque fazia isso aqui. Esticava. Hoje em dia, muito menos, né? Eu acho que a cirurgia, ela existe, ela é importante ainda, mas a gente consegue retardar a execução dela. Hoje em dia, a gente faz cirurgias lift facial, por exemplo. Cirúrgico, a gente faz mais à frente, porque a gente consegue retardar o processo de envelhecimento, os efeitos da idade. Que bacana. O doutor tá falando aqui, o doutor Deli falando, e eu aqui, eu preciso ir lá, porque eu tô pensando no cabelo, eu tô pensando no colo, tô pensando... Não é? A gente Se não for fica sozinha, assim. você sabe que meus anjos... Não, pode deixar. A gente pode fazer um programa lá na clínica. Vamos fazer? Vamos. Aí eu fico um modelo, tá? Ele, se você for fica gravando, sozinha... você fica gravando e eu fico de modelo. Olha só. Vai ser uma tarde perfeita. Olha, agora sim, a minha última pergunta. Eu adoraria que não fosse a última pergunta, mas a gente tem tempo, né? Eu também, mas tem uma pessoa ali que fica assim, ó. Vocês estão vendo que eu não olho pra lá, eu só olho pra cá? Ela já deu sinal várias vezes. O Caio também já deu uma levantadinha assim, ó. Mas o gostoso é isso, a gente ter, né, esse apetite para um próximo programa, falar da beleza, falar mais da face. Leve, né? Uma coisa que me incomodou muito foi o pescoço, a gente vai falar, porque o pescoço é uma coisa... O meu tava assim já. As pessoas esquecem do pescoço. Porque o pescoço e as mãos entregam a nossa idade. Entrega a idade. Mas existe estética que pode proporcionar resultados que a gente tem uma igualdade aí, né? Aqui, ó. É só fazer assim. Sim. E pescoço é uma região difícil. De tratar, o envelhecimento acontece porque a camada da pele é diferente. É igual a região de olheira. Então exige algumas particularidades. Fino, né? Parece que é mais E fino. o quanto antes começar, melhor. Tá vendo? Eu sempre falo, os procedimentos a gente precisa preventivos. Os corretivos, eles são muito mais traumáticos. Claro. Então é importante prevenir o envelhecimento. Eu tô precisando de tudo, doutor. Imagina, você tá linda. Olha isso, gente, ela tá linda. Eu tô com quase 100 aqui. Mas é importante cuidar assim, até para ela envelhecer. Eu sempre falo, a gente pode ter a nossa, eu tenho 44 anos e eu quero ter 44 anos, mas envelhecer bem. Eu quero ter dignidade. É isso aí. Eu não quero ter cara de 20 e nem cara de 60. Eu quero acompanhar a minha idade e envelhecer bem. Eu e a também, estética é eu pra acho isso, legal entendeu? isso, você envelhecer bem. Exato. Não tem que ter, eu preciso ficar com cara de quando eu tinha 23, não vai ficar. Não adianta vai, que também que você não começa vai. a ficar com o rosto de Barbie, a boneca, e não é essa a ideia. A estética não é essa. Isso não é estética, isso aí você está banalizando o conceito de saúde estética. Sim. Nós vamos falar no próximo programa com ele sobre isso. Acho que é bem interessante, principalmente que ele falou do pescoço. Eu vou permitir que você, não vou olhar para lá, eu prometo que você faça a última pergunta. Mas eu te confesso que eu adoraria passar 3, 4 horas aqui batendo papo, porque aprendi muito, foi muito gostoso. Foi um prazer. Foi muito Ótimo. respeitosa as respostas que você nos deu. Claro. Gostei muito, viu? Muito mesmo. Tá Não, uma forma, como ele é professor, ele sabe ensinar, então foi uma forma educativa. Conduziu muito bem todas as nossas aprendemos dúvidas, muito. sem ser de uma maneira pejorativa, né? Foi com muito legal. Com certeza, muito temos legal. temas. Você que gosta de epigenética, Adoro. falar dessa parte para mim é um prazer. Eu trabalho com pode epigenética vir desde também. 2017. Então, Eu fiz também epigenética, nós estávamos aqui antes conversando um pouquinho. Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer. Você toma gripir de manhã, no café da manhã? Você toma? Não, gripir é renda, tá vendo? Eu também sei. Eles começam a falar cientificamente, porque eu começo... Hoje em dia se fala muito de inteligência artificial. Dominou a inteligência artificial. Em 2017, eu participei de um programa, de um projeto de desenvolvimento de produtos através da inteligência artificial. Numa época se falava muito pouco. Por que isso? Porque eu gosto muito da inovação. Você sabe Quando você que falou eu desse tomo, tema, me cativou bastante. Você sabe que eu porque tomo é sobre isso, entendeu? um produto, eu tomo um produto que é um whey melhorado pela inteligência artificial. Exato. Então isso é maravilhoso. E também a Galena, conhece Sim, a Galena? Uhum. Tem também uma fórmula para acne desenvolvida com de inteligência artificial. Inteligência é maravilhoso. artificial. Você viu aqui, vai puxando a beleza, daqui a pouco elas mostram cartaz. Daqui a pouco você Daqui viu a o cartaz pouco- voando. Daqui a Nos dá pouco vai mais vir uma aqui na hora de nossa programa. Mas só para completar o que vocês falaram, é o seguinte, eu comecei a fazer um tratamento, né, passei pela nutricionista e comecei a tomar o whey e também a creatina.
Eu moro numa rua que é uma ladeira muito grande. Então, eu subo hoje, não sinto mais dores nas pernas. Então, é muito importante Sem dúvida. a orientação alimentar. Sim. Isso é saúde. Sim, A gente está sim. falando de beleza, que ela tem que andar de mão dada, né? A beleza Com e a a saúde. alimentação. Desculpa, saúde integrativa, Claro, na verdade. É isso muito aí. importante. Isso é importante. Uma coisa conversa com a Unir outra. os dois. Exato. Agora eu Os deixo, dois, tá? agora eu vou. Mas eu acho que o Dr. Deli não vai nem responder essa, eu acho. Eu acho. É pesada. É pesada. Ah, É, olha vou lá. tomar até um pouco de água aqui. Isso. Já teve alguma pergunta inusitada no consultório sobre a consulta íntima? Quando está na consulta íntima, uma pergunta assim. Já Por teve? Uma pergunta inusitada que você falou, nossa, ninguém nunca me perguntou sobre isso. Por exemplo, se eu já fiz um preenchimento peniano. Ah, perguntaram. Você já fez, doutor? Você respondeu o quê? Conta pra cá. Aqui, a câmera da verdade. Aqui, vamos lá. Assim, eu procuro ter muita seriedade com o paciente para não evitar misturar, porque é uma relação profissional. Obviamente que eu tentei desviar a resposta de uma forma que eu nem respondi, nem afirmei, nem sim, neguei. nem que não. Até porque não tem nenhum problema se eu fiz, entendeu? Até Lógico. porque se eu indico é porque eu confio. Claro. Entendeu? Obviamente que se em algum momento eu sentir a necessidade, com certeza eu vou fazer. Entendeu? Então, esse tipo de pergunta é muito comum acontecer. É bem comum mesmo. Então, me surpreendi com essa pergunta na lata. Tipo, e você já fez? você? Posso ver seu antes e depois? Olha Aí já é pior, já é né? demais, né? Aí a pergunta se torna pior, né? É Exato. verdade. Em alguns casos, alguns pacientes nos dão direito de imagem. Claro. Nós temos o antes e depois. E essas imagens são mostradas em consulta para que o paciente entenda como que é o processo. Claro. E aí eles aproveitam perguntando antes e depois da gente, né? Claro. Muito legal. Então isso me surpreendeu porque me pegou de calças curtas. Tipo, oi? Muito bom. Dr. Deli Brito, foi uma tarde maravilhosa. Pode deixar também as redes, né? Deixa suas redes sociais. Olha, gente, tá intimada a voltar aqui pra gente falar de beleza. Ou melhor, a gente vai lá, mas deixa suas redes sociais, seu telefone, onde as pessoas te encontram. Que eu acho que vai surgir muitas clínica, dúvidas. né? E às vezes as pessoas vão procurar já diretamente o médico. É muito melhor do que né, ir lá no IA, ir lá no Google. Eu acho que é muito mais importante esclarecer as dúvidas com um profissional capacitado. Então, por isso, vamos deixar ali. A minha clínica fica em Moema, ali próximo ao Shopping Ibirapuera. O nome dela é Smile Skin. A rede social dela é @smileskin.estética. A minha rede social no Instagram é @dr.delibrito. E me acompanhe lá. Eu posto muitos casos de antes e depois lá e certamente será um prazer recebê-los lá. Muito obrigada. Obrigado. Foi maravilhoso. Foi um prazer, viu? Muito prazer. Prazer. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado. E pessoal, acabou. É uma pena, mas acabou mais um Glowcast.